Graças e paz, queridos, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula da Jornada Bíblica nessa manhã de quarta-feira, dia 15 de julho de 2020. 15 de julho de 2020. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, todos que já entraram aqui. Pastora Lilian, Carlos Bonorino, Fernando, Daniela, Lica, Eve Camargo, Daniela de novo aqui, ó, tem duas Daniela já, Rosiane, Isabelle, Geisa, bom dia a todos os que estão entrando, Lucélia, pastora Nádia, Carmen, Edson Rocha, muito bom todos vocês estarem aqui, sejam todos muito bem-vindos, bom dia Ana Alonso, bom dia queridos, vamos continuar os nossos estudos da Jornada Bíblica. Temos sido muito abençoados por Deus nesses dias com aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, em nome de Jesus. Que bom ter todos vocês aqui. Daiane também entrou agora, Ayrton Kimura está aqui presente. Muito bom a gente poder compartilhar desse tempo e desse momento. Estamos estudando um tema muito precioso nessa semana. Acredito que todos tenham assistido a aula de segunda-feira, mesmo que não seja ao vivo. Se você não tem a possibilidade de todos os dias em que nós temos aula assistir ao vivo, você pode ir no grupo do Telegram assistir. Eu deixo lá o link da aula que eu subo no YouTube, ele fica lá no grupo do Telegram, onde você pode participar e assistir conosco, amém? Juvencio, Pastor Edu, Roseli, Nazaré, todos, Margarida, todos os que estão aqui, sejam muito bem-vindos nessa manhã em que vamos nos aprofundar no tema O Semeador Saiu a Semear. Amém? E o interessante é que esse tema, ele não fala, apesar de nós termos estudado na segunda-feira o princípio da semeadura. Veja só, nós falamos sobre a lei do semear e do colher, ok? Numa visão, numa ótica muito bíblica mesmo, muito respaldada por versículos. Nós falamos a respeito daquilo que é o semear e o colher e o porquê Deus permitiu que Adão no Éden, isso foi muito forte, né? Dr. Paulo, bom dia também, Antônio Carlos, também entrou aqui, Marilza, Deus abençoe sua vida, Helena, amém, Maria Cecília, Tati Calisto, todos que estão entrando. Uma coisa que foi muito forte na segunda-feira foi ver que apesar de Deus suprir o homem em todas as suas necessidades, não havia necessidade do homem ter o esforço do trabalho para alcançar o fruto. Deus deu a ele a função de lavrar a terra e fazer as suas plantações. Por quê? E isso tem que ficar muito claro dentro do nosso coração. Porque o princípio do semear, o homem precisava aprender o princípio do semear e do colher desde o início. Desde o início. Amém? Por quê? Porque isso envolve todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas das nossas vidas têm a influência dessa lei espiritual do semear e do colher. E como é uma lei, toda lei, seja no plano espiritual ou no plano físico, toda lei, ela se cumpre, ok? Ela se cumpre, é uma lei, ela se cumpre aceitando nós ou não, acreditando nós ou não, desprezando nós ou não. Você pode falar, eu não acredito, eu não aceito essa lei. Ela se cumpre. É a mesma qualquer lei, seja no plano físico, como eu falei, da lei gravitacional de Isaac Newton, ela se cumpre, você querendo ou não. Se pegarmos as leis de trânsito, você fala assim, ó, eu não aceito que andar acima da velocidade permitida gere uma multa para mim. A lei vai se cumprir, vai gerar uma multa, porque você andou acima da velocidade, ok? Então, é fato que as leis, sejam elas espirituais, naturais ou até humanas, elas têm o propósito de se cumprir. E a lei da semeadura, ela cumpre, ela acontece, ok? Gálatas 6 é o nosso versículo chave. Gálatas 6 diz que tudo aquilo que o homem semear, ou seja, não brinque com esse princípio,
ok? Não zombe de Deus nesse princípio. Tudo que o homem semear é aquilo que ele vai colher, ok? Então há uma semeadura com uma colheita. Então vamos lá. Vamos para frente agora. O que nós vamos falar hoje nessa aula? De que Deus, ele, além de nos mostrar, desde Adão, que o princípio da semeadura é um princípio necessário de se colocar em prática, então você deve entender que é preciso que você que quer colher algo, você precisa plantar primeiro. Então essa é a base. Ou se você plantar algo, mesmo que não queira, a tendência é que aquilo gere uma colheita na sua vida. E isso pode ser tão positivo quanto negativo, porque a lei da semeadura não escolhe a semente. Preste bem atenção nisso. A lei da semeadura não escolhe a semente. Ela simplesmente se cumpre. Quem escolhe a semente que vai ser plantada somos nós. Ou quem descuida da semente que deve ser plantada ou não plantada somos nós. Ok? Se nós não cuidarmos do tipo de semente que nós estamos plantando, nós vamos colher resultados que não queremos. Então a lei da semeadura, ela não escolhe semente. Amém? Mas nós escolhemos. Nós escolhemos. Ok? E é isso que nós precisamos entender. Quando alguém pergunta assim, por que é que eu estou colhendo isso na minha vida? Né? Por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou vivendo isso? É uma pessoa que ainda não... Uma pessoa que faz uma pergunta como essa é alguém que ainda não entendeu ou desconhece a lei do semear e do colher. Ok? A lei do semear e do colher. Por quê? Preste bem atenção, se conhece, não atribui para fatores externos aquilo que você acha dentro de você mesmo. A pessoa que conhece a lei do semear e do colher não atribui para fatores externos aquilo que ela acha dentro de si mesmo. Vocês conseguem compreender o quanto isso é forte, queridos? O quanto isso é forte? Atribuímos para o externo ou porque não queremos assumir as nossas responsabilidades, e isso é muito comum, foi por isso que Deus me levou a escrever 2 livros que falam que se eu mudo as coisas mudam, ok? E o segundo livro está saindo. Quem fez a compra na pré-venda está saindo, graças a Deus. Eu quis esperar para fazer um lançamento presencial, mas eu acredito que não vai ser possível, ok? Mas quem faz uma pergunta, por que é que eu estou passando por isso? Ou tem a tendência de transferir responsabilidade, ou desconhece o princípio do semear e do colher. Por quê? Porque não dá para transmitir para fatores externos aquilo que depende de nós, aquilo que faz parte da nossa própria vida, ok? Então, a pergunta que fica é, o que é que temos semeado? Falamos na última semana, na última aula, podemos semear tanto para a vida quanto semear para a morte, ok? Aquele que semeia na carne colhe ruína para si mesmo, ok? Ruína, quilaion, você vai lembrar o termo quilaion, que diz que roubo, morte e destruição, ok? Então vamos lá, porém Deus, ele que é o mentor do princípio do semear e do colher, o que criou o princípio de que as sementes produzirão frutos e cada semente produz segundo a sua espécie, Deus que é o mentor disso, ele também nos ensina a forma correta de semear, ok? A forma correta de semear, porque nós precisamos entender que existe semeadura correta, existem semeaduras incorretas, semeaduras que geram frutos e semeaduras que não geram fruto. Mas toda semeadura não gera uma colheita? Sim, mas às vezes não gera a colheita que nós queremos colher. Por quê? Porque a semeadura foi feita de forma incorreta. A semente precisa trilhar um caminho. Qual é o caminho que a semente precisa trilhar? Qual é? É o caminho da fidelidade e da obediência. A obediência foi a primeira semente que Deus colocou na mão do homem para que ele fizesse suas plantações.
a primeira semente. E disse lá, de todas as árvores você pode comer, dos frutos que dão semente você pode comer, mas dessa árvore você não comerás, porque do dia em que comer, certamente que laion sobre a sua vida, ok? Virá ruína, virá destruição, virá morte. Mas o homem não plantou a semente correta, ok? Ele plantou a desobediência. E no que ele plantou a desobediência, veio morte, ok? Mas o que nós precisamos entender? É que além de Deus ser o mentor da obediência, da semeadura, das sementes, o princípio da semente gerar frutificação, ele também nos ensina a fazer a semeadura. E existe uma semeadura que se chama na Bíblia, na verdade foi eu que nomeei, tá? Não é que se chama na Bíblia, mas nós podemos aprender através da Bíblia, que é a semeadura estratégica. Existe uma semeadura estratégica da parte de Deus para nós. Em Gênesis 26:12, e é impossível falar da lei da semeadura na Bíblia sem falar de Gênesis 26, ok? É impossível. Nós vamos entender por quê. Nós vamos nos basear nessa história, uma história até que conhecida. Talvez um ou outro não conheça os detalhes dessa história, ok? Mas Gênesis 26:12 diz assim: Isaac semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, a sua riqueza continuou a crescer, até que ele ficou riquíssimo e poderoso. Ok? Aqui fala de uma semeadura numa terra que deixou um homem riquíssimo e poderoso. Você pode, aqui está falando de semeadura que gerou um resultado financeiro, mas você pode traduzir agora para entendimento essa semeadura como qualquer área da sua vida. Ok? Qualquer área. Ou seja, uma semeadura, ok? Que gerou uma colheita e essa colheita estabeleceu um grande resultado. Então nós podemos falar de uma semeadura dentro de um casamento que gerou uma colheita e essa colheita rendeu um grande resultado, trouxe plenitude para o casamento. Você pode falar de uma semeadura ministerial que gerou uma colheita que rendeu um grande resultado para o seu ministério. Você pode falar de uma semeadura pessoal que gerou uma colheita que rendeu um grande resultado para a sua vida, ok? Então, não é porque nós estamos falando aqui de uma semente que produziu um resultado financeiro, deixou um homem riquíssimo, porque aqui fala riquíssimo e poderoso, ok? Então, você pode fazer uma semeadura que gera uma semeadura espiritual, que gera uma grande colheita, que rende um resultado na sua vida espiritual, ok? Então nós estamos falando de uma semeadura, nós vamos ver o que está por detrás dessa semeadura aqui nessa manhã, e que pode ser qualquer área da sua vida, qualquer área da sua vida. A semeadura, o princípio do plantar e do colher, ele tem uma relação muito forte com a vida financeira, mas não é só isso. Não é só isso. Apesar de ter essa relação muito forte financeiramente, e nós vamos acabar falando disso também, o princípio do semear e do colher envolve todas as áreas da nossa vida. Quem é que está entendendo e pode dizer amém? Eu entendo. Ou soltar os corações aí, ou colocar as mãozinhas, só para eu saber que você está acordado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Gênesis 26:12, Isaac semeou naquela terra e naquele mesmo ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, a sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ok? Essa passagem, para quem não sabe, Gênesis 26, conta um momento em que a terra onde estava Isaac, ou a região onde estava Isaac, passou fome, como nos dias do seu pai Abraão. O que Abraão fez quando aquela terra começou a ter escassez?
começou a passar fome, começou a passar dificuldade, começou a viver uma situação desfavorável. Abrão desceu até o Egito. Por quê? Porque o Egito tinha o Nilo banhava as terras do Egito, era um rio, com um leito muito volumoso, ok? E isso dava fertilidade para que a terra pudesse ser plantada, ok? Então era muito natural, povos nômades, e Abrão, Isaac, Jacó eram nômades. Eles, apesar de já terem a bênção de Deus para a terra de Canaã, eles ainda eram nômades, eles iam habitando os melhores lugares da terra para a sobrevivência. E aí o que acontece? Quando Abrão passou por fome, ele desceu até o Egito. E lá no Egito ele fez as suas plantações, ok? E aí o que acontece? Isaac, quando a terra começa a passar fome, Isaac, no primeiro momento, o que ele pensa? Vou fazer como meu pai fez. Desço até o Egito, faço minhas plantações naquele lugar e ali eu sobrevivo com o povo que caminha junto comigo, ok? Então, existiu ali uma predisposição a Isaac pegar todo o povo e descer para o Egito para que ali ele pudesse sobreviver, ok? Nós vamos entender o porquê ele só poderia sobreviver no Egito. Apesar de Deus estar com ele, ok? Ele ser o filho da promessa, porque em Isaac seria estabelecida a promessa de Deus para Abraão e a sua descendência, Isaac passou fome, ok? E eu tenho um seminário que eu ministro chamado Mãos Limpas, que eu não vou falar do que eu vou falar hoje aqui, mas que eu falo dessa história e eu digo assim, queridos, não é porque somos filhos da promessa, porque hoje eu e você temos a marca da promessa, presta atenção, que nós não podemos enfrentar algum desafio. Tem muito cristão que, numa superficialidade de entendimento, ele acha que porque ele é filho de Deus, ele não tem que enfrentar dificuldades. Isso é um engano, isso não é bíblico. Aflições, dificuldades e desafios são princípios bíblicos. E Deus permite para que o homem seja forjado na fé, ok? Então, só para você entender isso. Então, Isaac, ele passou fome, ele passou escassez e foi um momento muito difícil, porque a seca da terra daquela época não é a escassez de água que nós vivemos aqui hoje. São Paulo, para quem lembra, passou um tempo de uma escassez de água, nossos reservatórios diminuíram, faltou água, faltou. Mas deixa eu te falar uma coisa, o faltar água hoje, você vai até o supermercado e compra um galão, você manda entregar um galão na tua casa e você não passa sede, você não morre de sede, ok? Os seus animais no campo não morrem, existem formas, reservatórios artificiais para resolver o problema. Tem escassez? É muito difícil? É desafiador? Mas você teve que racionar, mas não é o fim. Lá naquela época de Isaac, acabou a água, os animais morriam, as plantações não geravam e as pessoas morriam. Morriam, ok? Vilas ou acampamentos inteiros eram dizimados por causa da seca. Por causa da seca, ok? Então era um problema real e desafiador para Isaac e para todos os povos daquela região. Só que Deus vem e dá uma direção específica. Isaac consulta Deus. Deus dá uma direção específica para ele. Então saiba de uma coisa, nos tempos de desafio, Deus vai nos dar direções específicas, se estivermos atentos à voz dele. No tempo do desafio, Deus vai nos dar direções específicas se nós estivermos atentos à voz dele. Gênesis 26, versículos 2 e 3, diz assim, Gênesis 26, o mesmo capítulo, só estamos voltando um pouquinho. Versículos 2 e 3, diz assim, o Senhor apareceu a Isaac e orientou-o, não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nessa terra, e estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei
todas essas terras e manterei o juramento que fiz a teu pai Abrão. Ok? Ok? Tá claro isso? Tá claro? Deus dá uma direção para que ele não volte ao Egito. O Egito seria uma solução. Mas nem sempre a solução que está aos olhos dos homens é a solução que está no coração de Deus. Amém, queridos? Nem sempre a solução que está aos olhos dos homens é a solução que está no coração de Deus. Diante de qualquer circunstância mais séria, a tendência do homem fugir do problema ou parar de semear é muito comum. É muito comum, diante de uma situação séria, nós buscarmos a solução mais fácil para fugirmos do problema, do que enfrentarmos o problema. Ok? Então nós precisamos ficar atentos. Entenda uma coisa, se Isaac tivesse ido para o Egito, ele não teria a sua conquista, mas sobreviveria da conquista de outros. Veja que se Isaac tivesse ido ao Egito, ele não teria a sua conquista, mas sobreviveria da conquista de outros. E quantas pessoas hoje não têm a sua própria conquista? Vivem da conquista de outros. Vivem sonhando com a conquista de outros. Vivem projetando que se um dia eu puder ter a conquista do outro. Mas o outro está tendo a conquista porque ele fez a parte dele. Ele não fugiu do problema. Ele não parou de semear. As pessoas que fogem de problemas ou param de semear, elas sobrevivem da conquista dos outros. E queridos, a ordem de Deus para o homem e para a mulher foi para todo homem e mulher, para que eles fossem fecundos, enchessem a terra e governassem. Essa é uma direção para todos. E muitas vezes nós estamos aqui vivendo, preste atenção nisso, vivendo e sonhando com a conquista do outro, porque nós mesmos não estamos fazendo a nossa parte. E aqui Isaac estava com essa tendência, que foi a mesma de Abraão, de ir para o Egito. Ok? Deus pede para Isaac ficar em uma terra, a princípio, produtiva. Isaac sai daquele lugar, começa a andar, e quando ele chega em Gerar, uma região que tinha, dominada pelos filisteus, ok? Cujo rei daquele lugar era Abimeleque, rei dos filisteus. Presta atenção nisso. Quando Isaac está indo em direção ao Egito, porque ele está descendo para o sul, no deserto do Negueb, e ali ele chega em Gerar, que é mais para o lado do mar Mediterrâneo ali, que hoje é a atual região de Gaza, ok? Ali em Gerar ele para, e ali Deus fala com ele. E ali Deus fala com ele, e diz assim, olha, não vá para o Egito, fica na terra, que eu estou te mostrando aqui, ó, fica aqui. Porque eu serei contigo e te abençoarei. Ok? Então vamos lá. Deus pede para Isaac ficar numa terra a princípio improdutiva. Queridos, aquela região ali é uma das regiões mais secas de Israel. Tanto que quando tem as torrentes do Negueb, que tem aquela chuva que gera aquele rio, é maravilhoso, mas quase que 8 a 10 meses por ano ali não chove. E ali é seco. E eles já estavam enfrentando, além de ser uma região seca, uma seca. Então eles estavam debaixo de uma situação completamente desfavorável. E aí, daqui a pouco, Deus manda que Isaac fique numa terra a princípio improdutiva. Por quê? Primeiro, para aprender a confiar. Todo semeador tem que ser alguém de fé. Amém? Todo semeador tem que ser alguém de fé. Se o semeador não tem fé, ele não semeia. Ele deixa de ser semeador. Olha o que diz Mateus 17:20. Olha isso, Mateus 17:20 diz assim: e ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. É Jesus falando. Pois
Com toda a certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui a acolá, e ele passará. E nada, presta atenção, e nada vos será impossível. Impossível. Veja que Deus compara a própria fé a uma semente, que uma vez plantada gera resultados. Aqui através de Mateus 17, 20. Mas ele está dizendo que por causa da pequenez da vossa fé, vocês não vão conseguir. Mas se a fé tiver pelo menos o tamanho de uma semente, então ele mostra através do princípio da semeadura que a fé pode gerar fruto, nada será impossível. Nada será impossível. Ok? Então, por que Deus mandou Isaac ficar numa terra improdutiva? Primeiro, para aprender a confiar. Queridos, em alguns momentos passaremos por regiões improdutivas, ou Deus vai nos colocar numa região a princípio que parece improdutiva, porque Ele quer que nós confiemos nele. O semeador precisa ser alguém de fé. Talvez você não tenha plantado as suas sementes, porque tem faltado fé, não sementes. Deus dá as sementes, mas somos nós que plantamos ou não. E talvez não estamos plantando essas sementes, por quê? Porque tem faltado fé. Isso é um fato. Se faltar fé, retemos semente. Se a fé vier, plantaremos as sementes. E a própria fé é uma semente que deve ser plantada, porque ela gera fruto. Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente para ver o sobrenatural, para ver um resultado espetacular, para viver algo além das nossas expectativas. Porque quem é que pode declarar um monte, passa daqui para lá? Quem é que pode? Quem é que tem esse poder? Quem tem fé. Amém? Então Deus desafia a fé e a confiança de Isaac, dizendo, fica nessa terra. Primeiro lugar. Segundo, presta atenção nisso agora. Para que ele faça uma semeadura estratégica. O que é uma semeadura estratégica? Pensa comigo. Se nós estamos numa terra seca, aos olhos dos homens improdutiva, quem é que vai plantar naquele lugar? Se estamos, presta atenção na pergunta, eu quero a tua resposta agora. Se estamos em uma terra seca, aos olhos dos homens improdutiva, essa terra, quem é que vai plantar naquele lugar? Quem é que vai plantar? Vamos lá. Quem é que planta numa terra improdutiva? Quem é que planta numa terra improdutiva? Aos olhos dos homens. E só quem tem fé, já respondeu a Dayana aqui. Só quem tem fé. O que tem fé, exatamente. Mas aos olhos dos homens, a terra é improdutiva. Quem é que vai plantar numa terra? Quem crê. Agora presta atenção. Ninguém ia plantar naquela terra. Ninguém. Olha só que interessante isso. Olha só que interessante isso. Ninguém, só o louco, ó, só os loucos estão colocando aqui. Ninguém iria plantar naquela terra. Se ninguém vai plantar naquela terra, e você plantar naquela terra, quem é a única pessoa que vai colher? Você. Isso quer dizer que, veja só que interessante, isso quer dizer que existem semeaduras que Deus vai mandar você fazer, que ninguém mais fará e nem acreditará, mas também é só você que vai colher. Você entendeu? Existem semeaduras que Deus vai mandar você fazer, que naquela terra ninguém mais vai plantar, nem vai acreditar. Mas também sabe qual é o resultado? Só você vai colher.
Quando Deus diz, Isaac, planta nessa terra, Isaac não poderia olhar para as outras pessoas, porque as outras pessoas não iriam plantar. E muitas vezes, presta atenção nisso, nós não plantamos porque nós ficamos olhando para ver se as outras pessoas vão plantar, ao invés de olhar para Deus e saber se Ele quer que nós plantemos naquela terra. Olha como isso é sério. Muitos de nós não estamos plantando as nossas sementes, porque ficamos esperando para ver se outro vai plantar ou não. Ah, estão plantando ali, vou plantar também. Ah, estão plantando lá, vou plantar também. Ah, não estão plantando ali, então não vou plantar. E aí deixamos de fazer a colheita que Deus quer que nós façamos. Isso se chama semeadura estratégica. Plantar onde ninguém planta. Colher onde ninguém colhe. Se Isaac não tivesse ouvido a voz de Deus, estaria no Egito, plantando para o Egito, colhendo para o Egito, sobrevivendo debaixo da colheita do Egito. E depois nós vamos ver, lógico que por uma permissão divina, Jacó fazendo isso. Jacó, ao invés de plantar, Jacó manda os filhos dele irem para o Egito, comprar a colheita do Egito. Quem é que estava enriquecendo? O Egito, porque eles tinham que pegar das riquezas pessoais dele e entregar para o Egito, para ter sementes, para ter comida. Isaac, Deus manda para ele plantar aonde ninguém plantava. Por quê? Porque ele seria o único a ter colheita. Olha que tremendo isso, queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Só loucos, foi muito bom vocês terem escrito aqui. Só louco planta numa terra que parece que não vai dar nada. Talvez pessoas estão olhando para você e falando assim, não, esse ramo que você está trabalhando, sai dele. Isso não vai dar nada. Quem disse isso? Existem semeaduras estratégicas para que o ramo que você esteja te dê um resultado além do que você espera. O que nós precisamos é saber semear. É obedecer a uma semeadura divina. Tem a história real do fazendeiro e Deus. Então a gente precisa entender, sim, vou falar disso aqui, bem lembrado. Você precisa entender, olha isso, precisa entender que 1 Coríntios 1:25 diz o quê? Olha isso. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Em outras traduções, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sensatez humana. Deixa eu te falar uma coisa, vão te chamar de louco, vão me chamar de louco, e que chamem, por quê? Porque a direção que Deus dá para plantarmos a nossa semente na terra que Ele nos mostra é para colhermos de forma centuplicada. É para colhermos algo extraordinário. Aqui está falando que a loucura do homem, 1 Coríntios 1:25. 1 Coríntios 1:25. Ok? Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos. Na sabedoria do ser humano, vamos para o Egito. Na loucura de Deus, planta em Gerar. No resultado, centuplicado. Vocês estão entendendo? Existe uma semeadura estratégica da parte de Deus para nós, que diz que o que é loucura para os homens, para Deus é sabedoria. E o que é loucura de Deus, Ele confronta a sabedoria dos homens. Quem nós precisamos ouvir para fazer as nossas semeaduras? A Deus e não a crise. Precisamos ouvir Deus e não as más notícias. Precisamos ouvir Deus e não os maus rumores. Precisamos ouvir Deus e não as mentiras. Por isso aqui o Felipe está colocando, existe terra totalmente infrutífera? Não, o que existe é território mal trabalhado. Não existe terra infrutífera, existe território mal trabalhado. Não existe terra infrutífera, existe falta de fé.
Não existe terra infrutífera. Existe medo. Não existe terra infrutífera. Existe distração. E nós vamos falar disso nas próximas aulas. Nós vamos falar sobre a distração, uma das maiores armas do diabo para roubar a nossa colheita. Para que a nossa semente não gere colheita. Amém? Quantos estão entendendo? Diga, eu estou entendendo. Ok? Então veja só. Deus mesmo plantou a maior semente dele ou num território em que ninguém acreditava que pudesse dar resultado. Qual foi a maior semente? Qual foi a maior semente que a Bíblia diz que Deus plantou na terra? Vamos lá, vocês respondem. Qual foi a maior semente que Deus diz que a Bíblia diz que Deus plantou na terra? Qual foi? Vamos lá, rapidinho. Deus está falando. Jesus, muito bem, Geisa. Jesus foi a maior, isso, Enio. Muito bem, doutor Paulo. Jesus foi a maior semente que Deus plantou na terra. Ei, mas esses alunos conhecem muito. Esses alunos conhecem muito da Bíblia, glória a Deus. Presta atenção. Helena, a obediência foi a primeira e mais importante que Deus deu para nós. Não foi Deus que plantou. Deus deu para nós. A maior semente que Deus plantou foi Jesus. Agora olha o que diz em João 1, 45 a 46. João 1, 45 a 46. Evangelho de João. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: vem e vê. Olha isso! Deus planta a maior semente dele numa região em que ninguém acreditava. Nazaré era uma região desprezada. Era um território desprezado. E Deus planta a maior semente dele num território que ninguém dava nada. Era valorizado o quê? Jerusalém, Samaria, região norte, Galileia. Apesar da Galileia era um centro comercial muito forte. Sul, como Tarso. Queridos, se Jesus viesse de Tarso como veio Saulo, viria no nível top. Mas ele veio de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pergunta Natanael. Ou seja, o Messias viria de Nazaré. Queridos, é Deus mostrando a semeadura estratégica, porque ele precisava confrontar a soberba do homem, confrontar o entendimento limitado do homem que fica seguindo aquilo que o mundo mostra como proeminente. Deixa eu te falar uma coisa, na internet pode ser o maior canal de descaminho da fé, se você ficar seguindo qualquer pessoa só porque ele está famoso na internet. Entenda isso. Entenda isso, descaminho de fé. Se nós ficarmos seguindo a pessoa só porque a internet diz que ela é famosa, só porque a internet diz que ela é proeminente, só porque a internet diz que ela é importante. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então Deus vem e faz uma semeadura estratégica. E faz Jesus vir de Nazaré. E Jesus vir de Nazaré confronta a alma e a mente e o raciocínio humano. E aí, o que acontece? Tá todo mundo esperando vir o Messias de uma família real. E ele vem de uma família real porque ele é descendência direta de Davi. Descendência direta de Davi. O maior rei que Israel já teve. Mas as pessoas não olham isso. Por quê? Porque eles esperam
padrões mundanos. Deixa eu falar algo para vocês. Deixamos de ver as sementes que vão frutificar, porque a nossa mente ainda está cheia de padrão mundano. Vou melhorar. Deixamos de ver as sementes divinas que vão frutificar, porque a nossa mente ainda está cheia de padrões mundanos. Ok? A Bíblia diz que nessa semeadura estratégica, em um ano, Isaac ficou mais rico e poderoso que toda a região. Anote, queridos, todas essas frases. Eu já falei pelo menos umas 4 frases aqui que não estão nas minhas anotações. Deus está falando muito, muito nessa manhã. Muito nessa manhã. Queridos, amém? Presta atenção. Por causa de uma semeadura estratégica, Isaac colheu em apenas um ano e se tornou o homem mais poderoso e rico de toda uma região. Vocês estão entendendo isso? Toda uma região. Ele ficou mais rico em um ano. Em um ano. Então é possível sim a mudança radical de uma vida em um ano. De uma situação em um ano. É possível. É possível. Estamos falando de um homem em tempo de seca, ficando rico. E eu estou falando de um povo, nesse tempo de crise, de pandemia, de coronavírus, ficando rico, ficando próspero, sendo abençoado, mudando a cultura e a estrutura familiar, vivendo experiências sobrenaturais do Evangelho. Vocês estão compreendendo o que Deus está falando nessa manhã conosco? O quão é propício nós entendermos que há semeaduras estratégicas da parte de Deus na nossa direção. Então, que fique bem claro, primeiro, por que plantar uma terra sem colheita? Primeiro, porque precisava confiar em Deus. Segundo, porque a semeadura era estratégica. Terceiro, pois a semente de Isaac precisava trilhar o caminho da fidelidade e da obediência. Olha isso. A semeadura de Isaac precisava trilhar o caminho da fidelidade e da obediência. Lembra? Sementes precisam trilhar o caminho da fidelidade e da obediência. Isaac se estabelece em Gerar, nesse contexto, e mente sobre Rebeca ser a sua esposa. Olha isso. E mente sobre Rebeca ser a sua esposa. Igual Abraão mentiu no Egito de Sara ser sua esposa, aqui Isaac, e depois mentiu para Abimeleque, Isaac também mente. Ok? Isaac também mente. Ele não pode fazer suas plantações enquanto essa mentira perdurou. Em Gênesis 26:8, antes dele fazer a semeadura, que é em Gênesis 12, a Bíblia diz que ele fica muito tempo nessa terra. Muito tempo nessa terra. Quando ele resolve a pendência e conta a verdade, a sua semeadura fica livre para frutificar. Então Isaac vai para Gerar, perguntam quem é Rebeca, ele diz que é a irmã dele, porque ele tinha medo de morrer por causa dela, porque ela é muito bonita. E a Bíblia diz, em Gênesis 26:8, que ele fica muito tempo nessa terra. Muito tempo nessa terra. Aí Abimeleque descobre que é a esposa e fala, poxa, por que você não contou a verdade? Eu tive medo. Quem tem medo não semeia. Tive medo de morrer, porque ela era muito formosa. Aí Abimeleque fala, não, vocês podiam ter trazido maldição sobre nós, fica livre aí com a tua esposa. Aí ele vai e semeia. E quando ele semeia, ele colhe centuplicado. Anota algo, publica, printa, faz o que você quiser, mas anote algo. Precisamos ser livres das pendências que nos impedem tanto a semeadura quanto a colheita plena. Pendências do passado, pendências mal resolvidas, impedem a nossa semeadura e a nossa colheita plena. Quando Isaac conta a verdade, ele semeia e no mesmo ano ele colhe plenamente, abundantemente e se torna rico e poderoso. Veja que Isaac
plantou em uma terra produtiva, seu desejo inicial era ir para o Egito. E Deus mostrou que a questão não é o terreno em que plantamos, mas como preparamos esse terreno para plantar. Muitos não estão colhendo no terreno que plantam, porque não preparam o terreno primeiro. Não existe terreno infrutífero. O que existe é um mau preparo. O que existe é uma semeadura que não é estratégica. O que existe é o medo de plantar naquele terreno em que Deus está nos mostrando. Quantos estão entendendo? Meu Deus! Meu Deus! Quanto ensino de Deus através do princípio do semear e do colher, queridos. Olha isso! Olha isso! Não existe esterilidade para Deus. O homem é que torna estéril aquilo que não crê. Uau! Eu vou pedir até para escreverem isso, porque eu vou fixar aqui. Não existe esterilidade para Deus. O homem é que torna estéril aquilo que ele não crê. Não existe esterilidade para Deus. O homem é que torna estéril aquilo que ele não crê. Eu quero ler uma passagem de Gênesis, um pouquinho antes de Isaac fazer essa semeadura. Abra aí a sua Bíblia, eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis 25, de 19 a 26. Gênesis 25, um capítulo antes, volta uma página aí da tua Bíblia, de 19 a 26. Amém? Isso, ó, não existe esterilidade para Deus. O homem é que torna estéril aquilo que ele não crê. Olha que poderoso é isso, queridos, que Deus está nos mostrando através do que está aqui na Bíblia. Presta atenção nisso. Amém? Eu já fixei aqui para você não perder essa frase. Gênesis 25, 19. Abre aí. Vamos ler juntos. Eis a história da família de Isaac, filho de Abraão. Isaac foi gerado por Abraão. Era Isaac da idade de 40 anos. Anote isso. 40 anos. Quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. Olha isso. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isso? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor, quando chegou o tempo de dar à luz. Eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo, lhe deram o nome de Esaú. Em seguida saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Olha só que interessante. Resumindo isso que nós lemos aqui rapidamente. Eu pulei uma parte aqui para ficar mais dinâmico. Veja só. Isaac ora. Rebeca estéril. Isaac ora por ela e ela engravida. E aí começa a ter lá um empurra-purra dentro da barriga dela. Dentro do ventre dela. Aí Rebeca consulta o Senhor. E o Senhor diz para ela, olha, você tem 2 nações aí dentro do teu ventre. Vão nascer gêmeos. E aí nascem gêmeos. O primeiro, corpo coberto de pelo, chama Esaú. O segundo, agarrado ao calcanhar, chama Jacó. Mas o importante disso é nós vermos o tempo que isso acontece. Quando Isaac casa com Rebeca, presta atenção,
Quando Isaac casa com Rebeca e ele ora por ela, ele tinha 40 anos. Quando nasce Jacó e Esaú, ele tinha 60 anos. 20 anos orando. Presta atenção nisso. Preparando o terreno. A minha pergunta é, quem está disposto a isso? Quanto tempo você está disposto a preparar o terreno e semear para fazer uma colheita estratégica? Quanto tempo? Ainda são poucos os que investem tempo preparando o terreno para que as suas colheitas se transformem, para que suas sementes se transformem em colheita. São poucos os que investem tempo. As pessoas não querem investir tempo preparando o terreno para fazer sua semeadura. Isaac, para poder colher a semente de filhos, ele passou 20 anos plantando outras sementes. Primeiro, ele plantou a fidelidade a uma mulher estéril. Pela cultura da época, Isaac poderia adquirir outras esposas para poder ter filhos. Abraão fez isso, Jacó fez isso. Olha isso. Ele poderia adquirir outras esposas. Então, ele plantou. Eu te pergunto, nós hoje somos fiéis àqueles que estão do nosso lado, mas ainda não produziram o que nos esperávamos? Nós somos fiéis àqueles que estão junto conosco, mas ainda não deram fruto? Ou nós só olhamos para aqueles que estão dando fruto? Nós só investimos em quem está dando fruto? Nós só acreditamos em quem está dando fruto? Preste bem atenção nisso. Ele foi fiel a uma mulher que não frutificava. Ele foi fiel ao lado dela, então ele plantou uma semente de fidelidade. Lembra que as sementes têm um caminho que precisa percorrer? Fidelidade. Ele foi obediente a Deus. Caminho da fidelidade e obediência, porque ele se casou com aquela que foi escolhida pelo seu pai. O pai aqui representa Deus, a mentoria de Deus na vida de Isaac. Os jovens hoje, será que eles vão ser fiéis para casar com aquela que Deus escolheu? Ou aquele que Deus escolheu? Nós vamos ser fiéis àqueles que Deus escolhe para caminhar junto conosco? Nós vamos obedecer a Deus, porque ele obedeceu e casou com aquela que foi escolhida pelo seu pai, aquela que Deus trouxe para ele. Ele agiu por obediência. Eu tenho essa experiência na minha vida. Deus escolheu a minha esposa. Me mostrou através da vida do meu apóstolo. Não fui eu que escolhi. E por obediência e fidelidade tenho colhido frutos no meu casamento daquilo que Deus proporciona para mim. Vocês estão entendendo, queridos? Terceiro, ele honrou a sua esposa como honrava a sua própria mãe. Entenda que na cultura da época, a esposa não era honrada como a mãe era. Não era. Era uma cultura machista. Gênesis 24, 67 diz assim. Gênesis 24, 67. Isaac levou Rebeca para a tenda onde sua mãe Sara havia morado. Fez dela sua esposa e muito a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Olha isso. Ele foi fiel a uma mulher que era estéril. Ele obedeceu à voz de Deus, recebendo-a como esposa e sendo fiel. E ele a honrou como honrava sua própria mãe. Presta atenção que naquela época as esposas não eram honradas. Ele a honrou. Você vê que ele a tratava com carinho. Abimeleque descobriu que ele era esposa, não era irmã, porque ele estava tratando ela com carinho, porque ele a amava. Ok? E também, ele orou, e orou, e orou.
20 anos plantando uma semente de oração para que gerasse uma colheita. E quando a colheita veio, veio duplicada, porque ao invés de um filho já vieram 2. Mateus 21, 22 diz, e tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Mateus 21, 22. Isaac sabia que semear numa terra que ainda aos olhos humanos fosse infrutífera, em Deus era possível gerar o resultado. Ele semeou em uma terra durante 20 anos para colher um resultado espetacular. Por isso que quando chegou em Gerar, e Deus deu a direção para que ele plantasse, ainda que os olhos humanos não vissem condições, ele acreditou. Isaac tinha experiência em Deus de plantar uma semente numa terra infrutífera, de fazer semeaduras estratégicas. Vocês estão compreendendo? Que tremendo isso que Deus está falando conosco. Queridos, eu quero deixar aqui a indicação de um filme que a pastora Rosângela me lembrou, chamado um filme que conta uma história real, chamado Fazendeiro e Deus, ou Fazendeiro e Deus, do plantador de batatas. Assista esse filme. Assista esse filme e veja o que é confiar em Deus e fazer uma semeadura estratégica. Amém? A minha oração hoje é para que Deus te dê a mente estratégica para plantar suas sementes. E que você não olhe a condição do terreno hoje, mas você olhe a promessa de Deus e trabalhe no terreno. Que vai gerar a colheita centuplicada. A tradução do hebraico de colheita centuplicada é colher na plenitude, colher na totalidade. Queridos, a única semeadura que colheu na totalidade do Antigo Testamento é essa. E do Novo Testamento, a única que colheu na totalidade foi Cristo. Presta atenção. Presta atenção. Deus tem terrenos que só você vai plantar, mas também só você vai colher. Em nome de Jesus. Amém? Quantos recebem o ensino da aula de hoje? Quantos podem dizer, obrigado, Jesus? Lica, Deus tem um terreno para você plantar. Camila Padovan, Deus tem um terreno para você plantar. Pastora Nádia, Marilza, Deus tem um terreno para você plantar, ainda que digam que não é possível, ainda que outros não acreditem. Lica, Deus tem um terreno. Isabelle, Deus tem um terreno. José Melendes, Deus tem um terreno. Doutor Nazaré, Deus tem um terreno. Glaucus, Deus tem um terreno. Tati Calisto, Deus tem um terreno. Patrícia Sunsim, Deus tem um terreno. Pastora Nádia, João, todos que estão aqui. Felipe, Deus tem um terreno. Benedita, Deus tem um terreno para você plantar. Sueli, Valéria, Deus tem um terreno. Lucélia, para você plantar. Ainda que outros digam que não é possível, eu digo que é, porque a Bíblia diz que é. Não tenha medo. Não tenha medo, não há terreno estéril. O que há é a visão do homem de medo que transforma as coisas estéreis. Pastor Eduardo, Rosiane, todos, Helena, Deus tem o terreno certo para você plantar. Ouça a voz dele, seja fiel, acredite, porque colheremos sobrenaturalmente. Edson, Mário, em nome de Jesus, amém? Queridos, Deus te abençoe. Sexta-feira, presta atenção nisso. Deus falou muito hoje. Deus falou muito sobre sementes estratégicas, semeaduras estratégicas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sexta-feira, ele vai mostrar que enquanto você semeia, o diabo também semeia. E nós vamos entender isso. Ok? Falta só 30 segundos, eu queria ficar aqui muito mais tempo. Vou abrir agora o grupo do Telegram. Tem alguém que está aqui pela primeira vez?
está assistindo essa aula pela primeira vez, deixa eu te falar. Na minha bio tem um link para você fazer parte de um grupo do Telegram. Vou abrir esse grupo agora. Quero ver todos vocês lá, quero ouvir as frases, quero ver o que Deus falou com você. Se tiver dúvida, nós vamos responder. Vamos continuar essa aula lá no Telegram. Beijo no coração. Deus te abençoe. Até sexta.